Imaginem a seguinte cena, tipo, tenta visualizar mesmo. Um time vence uma partida de futebol profissional, o goleiro sai de campo com o uniforme impecavelmente limpo, porque não precisou fazer uma única defesa difícil. Uhum. Vida mansa. Exato, vida mansa total. Aí o apito final soa e mesmo assim o treinador desce pro vestiário absolutamente furioso, sabe, de cara amarrada. É, o que parece loucura, né? Nossa, muita loucura. Mas, então, hoje é quinta-feira, 23 de abril de 2026, e essa é exatamente a realidade bizarra e, tipo, bem contraintuitiva que tá fervendo lá nos bastidores do Grêmio. É um paradoxo fascinante, cara, porque a gente é totalmente condicionado a acreditar que, no esporte de alto rendimento, o placar final é literalmente o único juiz que importa, né? Sim, que o placar cura tudo. Pois é, que os 3 pontos ali na tabela curam qualquer crise interna. Mas as evidências que a gente tem em mãos hoje mostram que esse analgésico, digamos assim, perdeu completamente o efeito lá pelos lados da arena. E é exatamente para entender o porquê dessa ineficácia que a gente está aqui. A nossa equipe reuniu, olha, uma pilha bem substancial de fontes para essa nossa análise profunda de hoje. Uma pilha mesmo. Tem muita coisa. Muita coisa. A gente tem recortes recentes de colunas esportivas locais, notas analíticas de bastidores e uns relatórios táticos bem detalhados sobre esse momento crítico do Grêmio, que hoje é comandado pelo Luiz Castro, né? Isso. E a nossa missão aqui, para quem está acompanhando, não é só ficar lendo o que está no papel. Claro que não. É extrair a lógica por trás de todas essas manchetes. A gente quer destrinchar esses dilemas táticos que estão, tipo, enlouquecendo a comissão técnica. Aham. E também decifrar a matemática puramente cruel da tabela do Brasileirão nesse início, sabe? E acima de tudo, entender por que uma palavra muito simples, a palavra sequência, virou uma verdadeira obsessão lá nos corredores do clube. É, o quadro que essas fontes pintam é o de uma tempestade perfeita se formando, sabe? O Grêmio entra em campo nesse domingo, dia 26, para enfrentar o Coritiba dentro de casa, Na arena. na arena, e quem olha para isso como só mais um jogo do calendário regular, tá ignorando completamente o tamanho da encrenca. O que a gente tem aqui é uma colisão frontal entre duas forças que, olha, praticamente se odeiam no futebol brasileiro. Verdade. De um lado você tem a necessidade científica mesmo, de tempo e paciência para que um padrão tático comece a funcionar, e do outro, Uma urgência sufocante, né? exato, uma urgência desesperadora por resultados para ontem. Nossa, pra ontem. E pra gente conseguir, tipo, dimensionar o peso dessa bigorna que vai cair no jogo de domingo, a gente precisa primeiro olhar pro retrovisor. Com certeza. Especificamente para o que acabou de acontecer no último compromisso da equipe, que foi aquele jogo contra o Confiança. Lendo as anotações táticas das nossas fontes, a linguagem dos analistas é muito direta. Eles não pouparam palavras. Não mesmo. O texto diz com todas as letras que a atuação não foi de encher os olhos. Foi aquele famoso, sabe, deu pro gasto? Aham, o mínimo do mínimo. Isso. E o contexto piora a situação, porque o Confiança é descrito nos textos como um adversário com grandes limitações técnicas e os caras ainda atuaram com um jogador a menos durante boa parte da partida. Pois é, e mesmo assim, E mesmo assim, como a gente falou no começo, o Everton, que é o goleiro do Grêmio, foi um mero espectador. Não fez nada. É como, pensa assim, é como passar numa prova final com a nota mínima. Sabe? raspando. Raspando. Sabendo que as perguntas eram fáceis e o professor ainda deu uma ajuda, você passou. Tá, mas você sabe lá no fundo que não aprendeu a matéria de jeito nenhum. Essa analogia é perfeita. O que nos obriga a, assim, separar o resultado do desempenho. O Grêmio venceu. Mas as fontes destacam que a mecânica de jogo foi pobre demais. Muito pobre. E o que é fascinante aqui é observar a reação do próprio arquiteto dessa equipe, né, na entrevista coletiva logo depois do apito final. O Luiz Castro estava transparecendo uma insatisfação gigantesca com o próprio time. Ele estava possesso. Tava. E o motivo central dessa frustração, que é apontado tipo de forma unânime nas colunas, atende por um detalhe tático muito específico, que é a ausência do chamado tripé de volantes. Olha, deixa eu tentar visualizar isso com você, porque
A linguagem do futebol às vezes esconde a engenharia da coisa para quem está ouvindo, né? Com certeza, vira um economês da bola. Exato, um economês. Pensando na estrutura de um time, usar ou não esse tripé no meio-campo não seria só tipo uma escolha de estilo. Porque, na minha cabeça, é como a arquitetura de uma casa, né? Uhum. Se a gente constrói uma casa e resolve tirar uma parede de sustentação lá no meio da sala, o teto não vai desabar no exato segundo em que a parede cai. Principalmente se estiver fazendo sol e não estiver ventando. Perfeito. E o jogo contra o Confiança foi o dia de sol, né? Isso, o Grêmio venceu o Confiança, ou seja, fez um dia lindo de sol, mas o arquiteto entrou na casa, viu que a parede de sustentação não estava lá e, entrou em pânico total. Porque ele sabe que na primeira tempestade... O teto vem abaixo. É isso que é o tal tripé. Olha, essa analogia é cirúrgica. É exatamente isso. O tripé de volantes atua como essa parede de sustentação. Taticamente falando, quando as notas mencionam a falta dessa estrutura, a gente está falando de uma falha de geometria ali no campo. Uma falha de geometria. Legal. O tripé geralmente funciona com um jogador mais fixo, que é o cara que atua como uma âncora ali à frente do zagueiro, sabe? E outros dois operando como pistões, cobrindo os espaços laterais e conectando a defesa ao ataque. Sem esses três caras fazendo isso, o que acontece fisicamente no gramado? O time fica, como as fontes dizem, oco. Oco, fica um buraco. Um buraco, os zagueiros perdem aquela proteção imediata e, por puro instinto de sobrevivência, eles recuam uns 10 metros. Vão lá para trás. E os atacantes? Ficam isolados lá na frente porque a bola não chega com qualidade. Aí, cara, forma-se uma cratera no meio-campo. A frustração do Luiz Castro é porque ele sabe que enfrentar o Confiança com um a mais é moleza, é o dia de sol. Mas e contra os times da elite? Aí esse buraco no meio-campo é um convite para o desastre absoluto. Ele venceu o jogo, claro, mas ele sabe que perdeu o controle sobre a engrenagem do próprio time. Certo. Então, vamos desvendar isso, porque aqui a gente entra num choque de realidades que parece insolúvel. Totalmente. Se o meio-campo ficou oco, sabe, se a estrutura desabou e o próprio técnico detestou o que viu a ponto de reclamar publicamente, a lógica elementar diria, cara, muda o time. Volta para o que funciona. Volta para o esquema que funciona e as próprias colunas indicam que o Luiz Castro quer fazer isso. Tem textos prevendo que, abre aspas, não é de se duvidar que a estrutura volte contra o Coritiba. Mas, ao mesmo tempo, essas exatas mesmas fontes jogam uma granada no meio dessa ideia de mudança. E essa granada tem nome e sobrenome. Gabriel Mack. A jovem promessa, né? O garoto que bagunça todo esse quadro tático racional que a gente acabou de desenhar. Pois é. Os textos são muito contundentes. Eles afirmam que seria um erro gigantesco tirar o Gabriel Mack do time titular justo nesse momento. O argumento dos analistas lá nas colunas é que o guri precisa ganhar confiança. E que a melhor alternativa é a repetição, né? Isso, a repetição da escalação. Mas espera lá. Eu preciso questionar a sanidade desse argumento com você. Manda. E o time está taticamente quebrado, com uma cratera no meio-campo. Jogar um garoto jovem no meio desse caos desorganizado não é a rota mais rápida para, destruir a confiança dele de vez. Porque a recomendação unânime da imprensa é manter o menino num time que jogou mal. Olha, essa sua dúvida é perfeitamente natural. Mas isso levanta uma questão muito importante sobre como o cérebro de um atleta processa o jogo de futebol, sabe? A parte mental da coisa. Exato. A palavra que domina as nossas fontes, que é sequência, ela é a chave para responder a isso. No futebol profissional hoje, a velocidade de tomada de decisão é medida em frações de segundo. É muito rápido. Muito. Se um técnico muda o esquema tático a cada 3 dias, alterando o desenho do meio-campo, as funções de quem ataca, o jogador precisa usar uma quantidade absurda de energia cognitiva só para lembrar onde ele devia estar posicionado no gramado. Nossa, verdade. Ele não flui, né? Não flui. Ele passa a pensar no jogo de forma racional o tempo todo, em vez de simplesmente jogar por instinto, que é o que faz o talento aparecer. Ele fica, calculando a rota no GPS em vez de só acelerar o carro e ir. Exatamente isso. O mal crônico dessas equipes que trocam de esquema toda semana é a hesitação coletiva. Ninguém tem certeza de nada. Quando as fontes cravam que sequência é a palavra de ordem para buscar um padrão,
O que elas estão dizendo nas entrelinhas é que esse desconforto inicial é um pedágio obrigatório. Tem que sofrer um pouco para engrenar. Tem que sofrer. Para o Gabriel Mack, que está numa fase super sensível de desenvolvimento, ser sacado do time logo no primeiro jogo coletivamente ruim, manda uma mensagem de instabilidade emocional terrível para a cabeça dele. Do tipo, errou, tá fora? Mesmo sabendo que o último jogo foi falho, reduz essa carga cognitiva. Aos poucos, os jogadores começam a saber onde o companheiro está sem nem precisar olhar para o lado. Vai criando a memória muscular ali. Sim, as conexões neurais e táticas começam a se formar de um jeito orgânico. Então, olha o dilema do Luiz Castro. É muito cruel. Ele prioriza consertar o buraco tático imediato ou ele suporta essa dor no curto prazo para blindar a mente de um jovem talento e criar conexões reais para o futuro? Nossa, é uma sinuca de bico. Mas o problema é que a teoria de suportar a dor no curto prazo, ela exige que o adversário seja compreensivo com você, né? E o calendário do futebol brasileiro, a gente sabe, não tem empatia nenhuma. Nenhuma. E essa transição da prancheta para a realidade vai acontecer no gramado da Arena, nesse domingo, e contra um oponente que, olha, tem as suas próprias ambições. O Coritiba. O Coritiba, o Coxa, e o raio-x que as nossas fontes trazem do Coritiba é um balde de água fria para quem estava esperando um laboratório de testes tranquilo para o Grêmio. Com certeza. Eles vieram embalados. Sim, eles subiram da Série B recentemente e isso às vezes cria uma certa ilusão ótica de fraqueza, né? Ah, vieram da B, são fracos. Mas os textos relatam uma campanha muito sólida deles no Brasileirão. Muito sólido. Inclusive com resultados bem interessantes jogando fora de casa. Tudo bem, é verdade que uma das colunas ressalta, e eu cito aqui, que o Coritiba não pode ser encarado como um bicho de 7 cabeças. Eles têm falhas exploráveis, mas eles estão longe de ser só um sparring de treino. Sobretudo por causa de um negócio chamado encaixe de estilos. Um time que vem da Série B e joga fora de casa contra um gigante como o Grêmio, cara, eles não têm nenhuma obrigação moral de dominar a partida. Nenhuma. Eles não vão se expor. Jamais. Eles entram com aquela licença poética para jogar pura e simplesmente pelo erro do adversário. Eles vão dar a bola para o Grêmio de presente e vão sentar lá atrás, esperando que a ansiedade tome conta do estádio inteiro. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, sabe? Porque o palco do jogo dita muito o comportamento dos atores. Com certeza, a pressão da arena é outra. Jogando na arena, com aquela torcida toda exigindo uma resposta imediata, as fontes são unânimes. O Grêmio tem a obrigação estratégica de propor o jogo. Ir para cima. Ir para cima. E mais do que ter só aquela posse de bola inútil tocando de lado, os textos dizem que o time precisa arriscar e, palavras deles, causar desconforto ao oponente. Mas espera aí, se a defesa recua quando não tem aquele tripé de proteção que a gente explicou, e o time precisa propor o jogo, como é que o técnico faz para atacar de forma agressiva sem cometer um suicídio defensivo no processo? Na teoria você não faz. É simples assim. Mas na prática o futebol exige que você assuma um risco calculado extremo. Tem que ir pro tudo ou nada. Quase isso. Quando a análise aponta lá a obrigação de propor e arriscar, ela acrescenta uma ressalva que, olha, dá calafrios em qualquer treinador. A ressalva é: mesmo que ceda espaços. Nossa, ceder espaço com um time desarrumado. Pois é. Para causar um desconforto no Coritiba lá atrás, o Grêmio vai ter que subir as linhas de marcação, os laterais vão ter que jogar quase como se fossem pontas, lá no ataque. Bem abertos. Bem abertos e avalsados, os zagueiros vão ter que se posicionar lá perto da linha divisória do meio-campo. Cara, o espaço livre que vai ficar nas costas dessa defesa vai se tornar um latifúndio, saca? Um pasto gigante. E se o Coritiba joga reativamente, só esperando o erro, que nem você falou, um passe errado do Grêmio lá na frente vira uma corrida de 40 metros para trás para os zagueiros do Grêmio. Exatamente.
Sem o tal do tripé ali para matar a jogada na origem, para fazer aquela falta tática marota. Esse é o verdadeiro teste de fogo, né? Para uma equipe que está entrosada, com a confiança lá no alto, empurrar o adversário para trás é a coisa mais natural do mundo. Sim, flui que é uma beleza. Mas para um time que a gente acabou de diagnosticar como oco, sabe? E que está dependente de dar sequência para jovens inseguros, subir essas linhas é basicamente brincar com nitroglicerina. É a definição de perigo. E o Coritiba sabe disso. Eles sabem que se eles roubarem a bola ali na intermediária, eles vão ter um oceano inteiro de grama para explorar, até chegar na cara do goleiro Everton. Que não fez defesa nenhuma no último jogo, mas agora pode sujar o uniforme. Agora o uniforme vai sujar, com certeza. É um jogo mental muito pesado para o Luiz Castro. Ele vai precisar abrir mão daquele controle cauteloso que todo treinador ama ter, sabe? Ter o jogo na mão. Isso. Para poder abraçar o caos e a agressividade que a Arena vai exigir da arquibancada. E ele sabe que qualquer erro de transição aí pode ser fatal para a equipe. O que me leva à pergunta óbvia aqui, vou atuar como advogada do diabo agora, tá? Vai fundo. Se subir as limes é brincar com nitroglicerina, como a gente disse, e se a defesa tá tão desprotegida assim, por que não engolir o orgulho, baixar o bloco inteiro, jogar feio de propósito e garantir um empate sólido no domingo? Jogar pelo regulamento, né? Jogar por um pontinho ali na tabela. Mais uma semana de paz pra treinar e acertar a casa. Porque assumir esse risco gigantesco de propor o jogo se tá tudo tão frágil? É uma ótima pergunta. E a resposta pra isso tá enterrada no dado que eu achei o mais aterrorizante que cruzou a nossa mesa durante a pesquisa pra hoje. A matemática nua e crua. Sabe a que distância o Grêmio tá do abismo? O Grêmio tá, hoje, a apenas um único ponto de distância da zona de rebaixamento. O temido Z4. O Z4. Um único ponto. Um ponto. Olha, na geografia do futebol, isso não é estar perto do abismo, tá? Isso é literalmente estar com os dedos dos pés pendurados fora da borda. E o vento batendo. Então, o que tudo isso significa para o mundo real? Significa que um empate é péssimo. Um empate na arena é o equivalente a um desastre completo. As fontes não deixam o menor espaço para ambiguidade. Elas cravam. A vitória é a única rota tolerável para o domingo. Porque eles precisam daquele respiro, né? Exato. O clube precisa urgentemente daquilo que os analistas batizaram lá nos textos de distanciamento da tabela. A sobrevivência pura e simples suplanta qualquer discussão sobre estética de jogo ou projeto de longo prazo. Um empate, um mísero empate, pode significar terminar o domingo com a equipe afundada no Z4. E se a gente conectar isso com o panorama geral de como o futebol brasileiro consome profissionais, a gente percebe que o dilema tático, ele se transforma muito rápido numa questão de preservação de emprego. De colocar comida na mesa, né? Pois é, uma zona de rebaixamento não é só um lugar ali na tabela de classificação, é um mecanismo psicológico e financeiro de destruição em massa para um clube de futebol. Arrasa com tudo. Arrasa. Se um time cai, as cotas de televisão despencam de um jeito absurdo. Os patrocinadores fogem correndo. O conselho do clube entra em pânico total. A pressão da diretoria e da arquibancada se torna radioativa para o ambiente. Fica insustentável. E as informações que a gente tem garantem que um resultado ruim nesse domingo vai desencadear uma pressão muito forte contra o Luiz Castro. Tá escrito com essas palavras. Com certeza. Porque no Brasil, quem escuta a gente sabe bem, quando o pânico financeiro do Z4 bate na porta, é sempre mais barato e politicamente muito mais fácil pagar a multa rescisória de um único treinador. Do que mandar o elenco inteiro embora. Do que mandar o elenco embora, ou do que a diretoria admitir que o planejamento que eles fizeram falhou de forma miseravelmente. A corda sempre arrebenta pro lado do técnico. Cara, é o choque violento entre o calendário do trabalho técnico e o calendário da tabela de pontos, né? Um projeto tático, de verdade, ele leva uns 6 meses para amadurecer. Mas o desespero da zona de rebaixamento toma decisões em 90 minutos. É o imediatismo puro. Imediatismo. O Luiz Castro tá literalmente espremido numa sala onde as paredes estão se fechando em cima dele. Ele tem a obrigação técnica de melhorar a estética do time, ele precisa ter a paciência pedagógica para desenvolver garotos da base como o Mac. Mas se ele não ganhar... Se ele não entregar os 3 pontos no domingo, correndo uns riscos absurdamente insanos, talvez ele nem esteja no clube na segunda-feira de manhã para comandar o próximo treino. É desse nível a pressão. Olha,
O que você está descrevendo é a anatomia de uma crise pré-anunciada. O treinador virou refém de uma matemática que simplesmente não tem nenhuma empatia por processos de médio ou longo prazo. Nenhuma empatia. A vitória no domingo, ela deixou de ser um passo na tabela. Ela se tornou o oxigênio necessário, não para o time jogar bonito, mas para o projeto técnico do cara continuar respirando por aparelhos na semana que vem. Respirando por aparelhos, perfeita imagem. Analisando toda essa teia de aranha que a gente desdobrou aqui a partir das fontes, fica muito claro para quem está escutando que o futebol de elite é um ambiente brutal para quem tem uma mente lógica, né? É o oposto da lógica. Para quem assiste ali casualmente, tomando uma, é só um bando de caras correndo atrás de uma bola num domingo à tarde. Mas, através desse nosso mergulho aqui nos bastidores, a gente consegue enxergar a verdadeira sala de máquinas da coisa toda. Que é onde a bagunça acontece de verdade. Sim, uma sala de máquinas onde uma vitória às vezes esconde falhas estruturais bizarras, onde proteger a confiança de um garoto da base exige sacrifícios táticos gigantescos, onde atacar o Coritiba dentro da arena é um risco que beira o suicídio, e onde a sombra monstruosa desse Z4 impõe um prazo de validade quase nulo para qualquer planejamento que você tem de fazer. É um ecossistema que parece que foi desenhado desde o princípio para dar errado. Nossa, e tudo isso nos conduz a uma reflexão muito, muito profunda, sabe? É algo que os textos originais meio que provocam ali nas entrelinhas, mas que eu acho que merece ser levado para quem nos acompanha, para pensar além do encerramento dessa nossa discussão. Qual seria? É o seguinte, a gente explorou exaustivamente aqui que a bendita da sequência, a repetição, é o único meio comprovado na prática para construir uma identidade sólida num time, para entrosar uma defesa e principalmente para blindar a mente de jogadores em fase de formação. Sim, todo mundo concorda com isso na teoria. As fontes todas dizem isso. Exato, na teoria. Mas se a teoria exige um tempo que ninguém tem, e se um único passo em falso ali perto da zona de rebaixamento tem o poder de implodir meses de trabalho e custar o emprego de uma comissão técnica inteira, o questionamento que fica pro ar é o seguinte. Manda. Será que o ambiente paranoico e imediatista do futebol brasileiro moderno simplesmente tornou impossível a criação de grandes times que durem? Nossa, é uma ótima provocação. Porque, no fim das contas, quando essa corda fatalmente arrebenta devido a essa impaciência estrutural de todo mundo, quem é que paga a conta de verdade? É o Luiz Castro que perde o emprego, pega a rescisão e vai para outro clube na semana seguinte? É uma opção. Ou é o garoto Gabriel Mack que corre o risco de ser rotulado como uma promessa fracassada só porque foi jogado no meio de um esquema caótico que não o favorecia? É de quebrar a cabeça. E tem o próprio clube, né? Exatamente. Ou quem paga a conta é o próprio futuro do clube, que entra naquele ciclo interminável de demissões, recontratações, começando todo o trabalho do zero a cada 6 meses, pagando fortunas de rescisão para, no fim das contas, andar eternamente em círculos. Uau, olha, essa é a ferida aberta que o noticiário esportivo diário costuma esconder lá no fundo, sabe? Por trás dos números, das estatísticas e das tabelas cruas. Fica tudo meio maquiado pelos resultados. Fica. E é exatamente para não deixar isso maquiado que nós estamos aqui sempre. Eu quero deixar um enorme agradecimento a todo mundo que destinou um tempinho do dia para acompanhar a gente nesse mergulho intenso aqui pelos bastidores e pelas entrelinhas das fontes. Foi um papo excelente, valeu mesmo para quem ficou com a gente. O nosso objetivo aqui é sempre decodificar o porquê das coisas, tentando tirar essa neblina que fica ali entre a manchete chamativa e o que acontece na realidade do campo. Um grande abraço a todos que estão escutando. Reflitam bastante sobre o tamanho do abismo de cada domingo que o seu time enfrenta e continuem, sempre, questionando o óbvio.